Ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não adianta ficar batendo em empresário não, tá? A culpa é do... Como é que chama o empresário lá, Diogo? André Cury. André Cury. Ai, ele é maldosinho com a gente, com o nosso clube. Coitadinho do André... aliás, coitadinho do nosso clube. O André Cury é um maldosinho. Eu não estou defendendo, porque empresário de jogador, a maioria é perna. A maioria, disparada. É perna. Só que não adianta ficar batendo, não. Ah, ele é inimigo do Cruzeiro, inimigo do Atlético. Não, Nanina, não. Se ele conseguir provar na justiça que todo esse valor que ele está cobrando é legal, porque tem documento, já era, meus queridos. Tem que pagar. Agora, como é que vai pagar é outra história. Vai acertar com ele lá, você vai parcelar, você vai ter desconto e tal. Quarentinha já ajudava bem, hein? Então é o seguinte, esse papo de que, não, pô, esse cara é um carrasco, nananina não. Porque quando ele veio com a lista de nomes, tá aqui a lista, aqui ó. Presta atenção na qualidade dela, hein? Tem os jogadores aqui, ó, excepcionais. Guilherme Arana, melhor do Brasil. Luan, esse Luan é o Luanzinho, né? Luan fez história aqui, jogava bem. Lucas Prato, gosto. Marcos Rocha também. O Vina, meu ídolo. Agora, o Otero, né? Razoável, não pelos valores. Curioso que quando emprestaram o Otero pro time do Carille lá, porque emprestamos, vamos faturar quase 20 milhões. 10 ele tá cobrando na justiça. Tá? Só para início de conversa. Vamos lá. Vargas. Ainda não disse a que veio. Mas aí tem Rosinei, Michael Suel, bom. De Santo. O Eraso, cueca, cheio de caco de vidro. Espada no corpo. Borreiro, né? Pode render, não posso criticar. Zé Edson. Terence. Leandrinho. Denilson. Denilson bom é o show. Denilson. Mansur. E o próprio Dudamel. Isso aqui somado dá 40 milhões. Quem assinou, quem autorizou e aceitou isso aqui no acordo com o André Cury, né? Quem sentou-se com ele e aceitou tudo isso? Foi o Alexandre Galo, quem era o presidente? Foi o Rui Costa, quem era o presidente? Porque quando dava uma dentro, aí ia para a rede social, né? Ex-dirigente, que eu sou o cara, isso aí. Agora toma essa aqui, ó. Embala que parte do filho é seu. Então não é culpa de empresário. Não caia nessa, hein? Que o empresário é inimigo do clube. Tem empresário amigo de clube, não, amigo do jogador. O problema está com quem autorizou essa pouca vergonha aqui. No Atlético, no Cruzeiro, no América, no Guarani de Divinópolis, o RT. Sentou com o empresário, ele impôs um valor e você... Negócio do Eraso aqui, o cara tá pedindo 8 milhões, gente. 8 milhões de reais de comissão pelo negócio do Eraso. Vocês estão de brincadeira com um negócio desse. Aí depois tem que chegar aqui e falar, é inimigo do clube. Inimigo do clube é o cacete. Quem pariu isso aqui tem que embalar. Isso aqui tem que fazer o levantamento. O Vitor Martins já deve estar lá fazendo o levantamento de quem assinou isso aqui, de quais foram os responsáveis que trataram isso aqui com o André Cury. E se a justiça entender que ele tem razão, o clube vai ter que pagar. Não tô dizendo, veja bem, hein? Não estou defendendo essa classe de empresário também, tem um monte de perda. Mas se ele conseguir provar que esses acordos são legais e que estão todos documentados, o clube vai ter que pagar. Boa tarde, menino Gomide. Boa tarde, de ontem para hoje, uma saudade louca. De mim? É. Que maravilha. Recíproco. A gente só tem saudade de quem a gente gosta. Recíproco. Eu quase te ligo de madrugada todos os dias. Faz isso, porque de ontem para hoje você ia me achar acordado. Eu tenho um horário religioso que eu acordo para fazer meu café, né? Que eu já sei que é um horário que você já está desperto. Quase te liguei hoje, mas resolvi preservar o seu sono, porque você acorda cedo pro 98 Esportes. Boa tarde, Everton. Boa tarde a quem está em casa nos acompanhando. Uma ótima quarta-feira aí para todo mundo. André já está me xingando aqui no... Quer retornar ao protocolo? Eu aguardo. Não pode falar. O André está autorizando aqui. Eu respeito muito minha hierarquia. Ô Everton, acrescentando ao que você disse e abriu brilhantemente o programa, nós podemos somar a essas dívidas as dívidas
com relação ao pagamento junto aos clubes, porque o Rentistas entrou com um processo na FIFA contra o Atlético. O Vélez Sarsfield entrou com um processo na FIFA contra o Atlético. O Atipato já havia entrado com um processo na FIFA contra o Atlético. Enfim, então, além de débitos com o profissional, que no caso é o André Cury, que fez a intermediação, seja a chegada de um jogador ou a venda, né? Existe um problema a ser resolvido também. Não sei se todos já estão solucionados. O do Rentistas foi o último, hein, que tinha parte dos direitos econômicos do Davi Terans. Já é mais um problema a ser resolvido, né? E aí, Everton, nós vamos cair naquele velho debate. Onde está o glorioso Conselho Deliberativo, que são os fiscalizadores do poder nos clubes de futebol, né, Everton? Porque aí quando se reúnem lá, seja qual clube for, votação unânime, contas aprovadas, uma ressalvinha ali, outra aqui. Mas a dívida de 40 milhões, isso aí deve ter uns juros, né? Não vai pagar 40 milhões, vai ter um belo de um acordo aí, né? Até porque, como é um dos empresários mais influentes do futebol sul-americano, não só brasileiro, o Atlético ainda, muito provavelmente, vai precisar fazer alguns negócios que tenham o André Cury como intermediário ou um empresário direto de algum atleta, né? Recentemente, ele entrou num enorme litígio contra o Cruzeiro, né? Ressaltar os dois lados antes que o torcedor acredite que a gente só está criticando um, né? Mas, por exemplo, o Ederson foi embora e era atleta dele, entre outros, que saíram do clube porque ou o atleta não recebia, ou quando chegou ele tinha de receber um determinado valor e também não recebeu. Foi ele quem trouxe o Arrascaeta para o Cruzeiro. Nós vimos aí todo o imbróglio que foi a saída do Arrascaeta e ainda havia montante a ser pago tanto para o André Cury como para o Defensor Sporting do Uruguai. Então é praticamente uma prática aí comum dos clubes, né? Então, quando precisa votar as contas, né, Everton, é tudo ali, sem ressalvas, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Sabe por quê? Porque o dinheiro não é de ninguém, Everton. Os 40 milhões vai sair do bolso de qual conselheiro? Vai afetar a vida particular de qual deles? Nenhum. Então, se deve 40 ou se tem um superávit de 40, não muda em nada a vida deles, Everton. Por isso que o Conselho Deliberativo tem que ser extinto dos clubes. É uma coisa que você defende aqui e que eu acho que cabe uma discussão, sim, sobre isso, porque tem sido altamente inoperantes, né? Já há muito tempo. Nenhum clube chega a uma dívida de 1 bi, nenhum clube chega numa situação como a do Cruzeiro está aí, se não for também com a conivência dos seus conselhos deliberativos. Vinícius Gris, boa tarde. Eu quebrei o protocolo, já entrei nesse assunto aí, porque está complicado. Se quiser jogar para a galera, é muito fácil, né? Os empresários, mercantilistas, papapá. Qual empresário que é amigo de clube? Qual empresário que é amigão de clube? Que faz um negócio, veja bem, eu sou seu empresário. Aí eu vou negociar você com o Cruzeiro. Aí eu olho só o lado do Cruzeiro. Mas então por que eu sou seu empresário? Eu vou olhar o seu lado. Então, tudo bem, o Cruzeiro. Você quer o Vinícius Gris aí? E o dele também, né? E o dele, principalmente, né? Porque quanto melhor for o negócio para você, melhor para mim. Eu sou seu empresário. Então é o seguinte, ô Cruzeiro, você quer o Vinícius Gris aí? Atacante? Lépido? Quer? Já foi. Quero. Beleza, já foi, mas não é mais. Aliás, já foi bom em tudo, eu imagino, e agora já não está mais. Aí, o Cruzeiro quer. Para colocar ele aí, o salário é tanto e a comissãozinha mais tanto. Top. Então tem que pagar. Tem conversa, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo que está em casa. O curioso, né, o Everton, é que a gente já falou até aqui algumas vezes, né? A grande maioria das vezes ali é um negócio meio debaixo dos panos, é um negócio meio sem que ninguém saiba, mas a todo momento os clubes têm ali relações mais próximas com um ou com o outro empresário e acaba fazendo mais negócios com um ou com o outro empresário. Isso depende de uma série de fatores, né? Depende de quem é o diretor, de quem é o presidente, de que tipo de jogador que eles querem, de que ligação que eles têm já com esse empresário e tudo mais, mas isso é muito comum e acabam acontecendo muito mais negócios casados do que a gente imagina, né?
E o curioso, Everton, é que quando o diretor vai lá apresentar o jogador, entregar a camisa e tudo mais, todo mundo bate palma, todo mundo adora contratar jogador, né? Ontem a gente estava debatendo lá na Arena, né? O Atlético, que já tem um ótimo elenco, que já trouxe aí 4 jogadores de ótimo nível para a temporada. A temporada já começou, falta aí pouco mais de uma semana para a estreia na Libertadores e a gente está debatendo reforços do Atlético, né? Precisa contratar zagueiro, precisa contratar mais volante, precisa contratar centroavante. E o torcedor gosta, porque é legal demais você ver seu time com um jogador novo, seu time lá contratando, pagando 20 milhões de reais, dinheiro do mecenas. É muito legal, é bonito isso, é gostoso para o torcedor. O problema é que ninguém quer saber o que está por trás, né, de algumas contratações. A quem interessa essa contratação de fato? Por que foi escolhido esse jogador e não o outro? E por muitas vezes os processos no clube, pelo fato de nossos clubes serem extremamente amadores, e aí não estou falando só do Atlético, estou falando de forma bem geral, né? Os clubes do futebol brasileiro eles são extremamente amadores nos processos. Então, acaba muitas vezes, esse aqui vem porque o técnico quer, o técnico é amigo do empresário, vai querer dar uma força. Você pode ver aí que tem técnico que todo lugar que vai leva os mesmos jogadores. Tem clube que o diretor de futebol é muito amigo de empresário também. Quase todos. Né? Os diretores eles têm que ter relação com os empresários. Né? Outro dia o Cruzeiro foi lá, né, fez aquela nota que o André Cury era persona não grata. Passou 2 meses, o André Cury estava na toca negociando o jogador. Exatamente. Não tem jeito, o André Cury é um dos principais agentes do continente, do mundo, como disse o Gomide. Não vai montar time forte sem ter relação com esse tipo de empresário. Mas é aquele negócio, né? A gente precisa questionar mais, cada vez mais, Everton. E aí vem um outro grande problema, que é o fato dos nossos clubes não pagarem ninguém, né? Não pagam ninguém, Everton. Tá devendo comissão de jogador que já chegou, já saiu, já foi para outro clube, já aposentou. E o clube não pagou a comissão da transferência ainda. Então, assim, não pagam ninguém. O Atlético não é exceção. Tem aí 40 milhões. Outro dia, no início do ano passado, o André Cury entrou na justiça pedindo, se eu não me engano, 12 milhões do Cruzeiro de algumas transações e por aí vai. E eles não apertam a corda porque para eles interessa continuar fazendo negócio, inclusive se aproveitando dessa dívida para aproximar a relação e fazendo mais negócio, mas a bola de neve vai só crescendo e chega nas situações que a gente está vendo aí, né? A gente, infelizmente, a gente vai ter aí em maio, né, que foi o prazo que foi dado pelo governo para a divulgação dos balanços nessa temporada. Eu acredito que a gente vai ter mais de 6 clubes do futebol brasileiro com dívida superior a 1 bilhão. Isso é assustador, assustador. Um clube de futebol dever 1 bilhão de reais e a gente tratar isso com normalidade, todo mundo contratando, todo mundo se reforçando, como se nada tivesse acontecendo. Antes da gente passar para esse assunto do Cruzeiro, eu gostaria de ouvir o CJ ainda sobre esse assunto, porque as coisas estão se invertendo, né? Ao invés de cobrar de quem tem que dar resposta, aí colocam na conta do empresário, que não é um coitado, mas nesse caso, se ele consegue provar na justiça que ele tem razão, ele vai ter que receber, o clube vai ter que pagar. CJ, buenas tardes, muchacho. Buenas muchachos e muchachas. Um abraço aí a Grice, ao Gomide, a todos em casa ou em qualquer local que esteja acompanhando a gente, é sempre um prazer. Everton, eu estava ouvindo os colegas aí, você também. Acontece o seguinte, Everton, eu gostaria de ampliar essa discussão. É claro que hoje a gente tem jogo e nós vamos falar do Cruzeiro daqui a pouco. Essa discussão, ela rende um programa. E ela se a gente for falar aqui do caso específico do André Cury, renderia um bloco. Mas se formos falar de agentes, de empresários no futebol, renderia um programa. Porque é o seguinte, eu estava vendo os números aqui, Eraz, 8 milhões, Adilson, 4 milhões, aí Rafael Carioca, 750 milhões. O número do Atlético ele é astronômico, ele é assustador. Tá para nascer, e eu não sei se vai existir, algum presidente que vai chegar, bater o bonecão na mesa e vai falar assim, nós não vamos contratar muito não. Nós vamos com o que tem, aliás, vamos mais vender do que contratar, e esse mandato meu, esse meu triênio, nós vamos tentar sanar tudo de buraco e de ruim que tem aqui para entregar para a próxima administração um clube mais sustentável, mais saudável. Tá para nascer, porque isso não dá curtida, isso não dá comentário, isso não dá RT, isso não dá engajamento. O que o torcedor quer, ou a maioria, né, quer um time competitivo, que esteja brigando lá em cima, e contratação. Duvido que algum
dirigente, até pela vaidade mesmo, vai chegar e vai falar, eu vou fazer isso aqui, vou sanear. Eu vou sanear. E aí, quando a gente começa a ver as negociações no futebol, principalmente hoje em dia, as tal das cláusulas contratuais, elas são sigilosas, é porque existe um número bruto, existe um número líquido e existe aquele que só os clubes ou os interessados podem saber, né? O número bruto, você citou aí o exemplo do empréstimo do Otero, o número bruto, ele é bom, ele enche, ele dá notícia, ele dá curtida, ele dá comentário, e aí... Agora, o número líquido, às vezes, eu peguei o caso do Otero aqui, mas podemos pegar de outro. O número líquido, às vezes, não é aquela realidade toda que chega nos cofres do clube, aquilo dá uma assustada, não é bem assim. E aí vai uma discussão que nós tivemos lá na parada da pandemia do ano passado, em que o Gomide falava, olha, e esses conselhos fiscais, quando aconteceu no Cruzeiro, e esses conselhos deliberativos, qual a função, o que fazem, o que praticam, do que se alimentam, do que se reproduzem. Então a gente tem essa dúvida para saber. Muito mais do que isso, muito mais do que preocupar se a dívida do clube A ou B está 1 bi, a minha preocupação é até quando o futebol vai ser feito dessa forma. Até quando o cara que tem o poder da caneta, ele vai chegar e vai falar assim, lá para frente a gente paga. Ah, e se não pagar também, entra na justiça. Ah, e se também não der nada, aí foi bom. Mas o que importa é o agora. Essa gestão amadora profissional ou pseudo-profissional amadora é que às vezes me dá a dúvida de até quando, porque enquanto o clube tem patrimônio, então vamos socando dívida, não vamos estancar a hemorragia, vamos sangrar, vamos dar várias facadas e depois a gente preocupa, porque se tem patrimônio, patrimônio paga. Não consigo, se é matemática uma ciência exata aí, não consigo fechar essa conta e me assusto e me preocupo muito mais com o futuro do que com o presente, que já é nebuloso, viu, Hélio?